Agora são 10 horas em ponto e depois da parada por causa da pandemia, a indústria nacional está mais aquecida. Mas há um gargalo importante no setor de infraestrutura, a falta de insumos como o aço e também o cimento. Veja como está esse problema e quais as soluções na reportagem de Tiago Américo. A cada 40 segundos saem desse forno 3 toneladas de aço a uma temperatura de 950 graus. O ferro produzido vira vergalhões, que representam de 15% a 20% do preço final de um novo empreendimento. Depois da parada com a pandemia e agora com a indústria reaquecida, as multinacionais que produzem aço têm que atender os vários pedidos dos mercados interno e externo. Com o metal mais disputado, o preço sobe. Quando a gente analisa o que as empresas estão comprando, pagando hoje, é um número imensamente superior ao anterior. Passa de 120%, o que custa a mais hoje para as empresas. Quando você analisa o crescimento do valor no mercado externo, que também ocorreu, esse valor é muito menor. Ele é na faixa de uns 90%. A gente está falando aí de um diferencial de 30% que o mercado nacional cresceu a mais do que o mercado internacional. Apesar da dificuldade no mercado interno, há otimismo. O presidente executivo do Instituto Aço Brasil explica que o segmento vive o que ele chama de boom de commodities, o que é bom para o PIB brasileiro. Sucata, que é uma matéria-prima estratégica para a siderurgia, teve de março a março aumentos acima de 147%. O minério, que eu acredito que todos acompanham a evolução, tem sido muito divulgado, batendo recordes aí de preço, com evoluções acima de 120%. Esse boom e esse ciclo de commodities não vai permanecer por mais tempo e com isso a gente entende que nós vamos voltar ao que seriam as condições normais de mercado. Outro insumo importante, o cimento, também está em falta. Aqui nessa indústria de blocos, a produção foi abalada pelo desabastecimento dos fornecedores de cimento. Antes da pandemia, o pedido do insumo era feito de manhã e o cimento já estava aqui à tarde. Agora, o tempo de espera é de quase uma semana. E o preço do cimento também aumentou em quase 70%. Nossas vendas aumentaram entre 50% e 60%. E o medo que a gente tinha no começo da pandemia que ia bloquear tudo, foi o efeito contrário. Essa alta nos preços de insumos básicos, como aço e cimento, interfere em investimentos nas áreas estratégicas do país, como a construção de estradas e ferrovias, por exemplo. A falta de insumos é um problema bastante generalizado na indústria, não só na construção, como na indústria da transformação vem experimentando esse problema há algum tempo, desde a forte retomada da economia no segunda metade do ano passado. Para essa especialista, a tendência é que a situação melhore. A perspectiva do segmento industrial é que esse cenário seja mantido, principalmente agora, nesse próximo trimestre, e que a gente consiga perceber uma melhora, uma recuperação no final de 2021. A gente muda de assunto agora. Os